Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, amigos da Rádio Sensorial FM. Começamos o nosso programa Mulheres, aqui comigo, Silvia Correa, e esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã. E hoje eu vou começar falando um pouquinho da Escola Pérola Negra. A Pérola Negra, a nossa joia rara do samba. A Pérola, ela vem trazendo uma grande homenagem a esse povo cigano. Ela vem trazendo toda uma trajetória, a história contada desde quando os ciganos saíram da Índia e foram vindo, tomando todos os continentes. E a Pérola, ela vem mostrar essa cultura e a tradição desse povo cigano. É uma história muito linda que vem sendo planejada durante todo o ano de 2019 para agora em 2020 chegar e ser colocada na avenida para vocês. E esse povo cigano, ele sai da Índia e ele vem passando por outros continentes, trazendo a sua história de alegria, de beleza, de sofrimento. E quando esse povo vem em busca de novos conhecimentos, ele descobre que no Egito, exatamente no Egito, existia muita riqueza. E como o povo era muito sofrido, ele vai para o Egito em busca dessas riquezas. Quando ele chega lá, no tempo do faraó Ramsés, ele vê que, na verdade, o Egito é um povo muito rico, era um lugar muito rico, mas que o faraó os enganou. Então, o povo cigano, ele foi enganado pelos faraós e acabou sendo escravizados durante a sua passagem. Mas mesmo assim, foi um povo que lutou demais, que acreditou demais, um povo que tinha uma união entre eles muito forte. E conforme eles iam passando de lugar em lugar, eles iam deixando essa tradição, as cores, a música, a beleza, o encanto e todo esse lado magístico. Então eles saem, depois de muito ser escravizados dentro do Egito pelo faraó Ramsés, eles continuam chegando, e seguindo no mundo, passando por outros continentes, por outros países. E assim a Escola Pérola Negra, ela vai contando toda essa história, toda essa trajetória. Ela conta, durante uma das passagens do povo cigano, as procissões feitas por esse povo a Santa Saracali. Isso já bem mais para frente. Conta também a jornada desse povo quando chega na Espanha. E é lá que eles realmente deixam a cultura do flamenco, das roupas coloridas, dessa força que esse povo tinha, desse guerreiro, que muitas vezes foi injustiçado ao longo de todos os caminhos. Nós sabemos que a cultura cigana e a tradição cigana, ela é uma cultura muito fechada, ela é uma cultura onde se preserva as tradições oralmente, ensinando de um para outro, que não existe uma cultura escrita. E a Pérola Negra, o carnavalesco da Pérola Negra, ele me contou, eu até ia trazer para vocês a entrevista deles aqui, mas no ensaio de domingo nós tivemos um problema depois da entrevista e todos os áudios foram perdidos, A entrevista seria diretamente da Escola Pérola Negra, com o nosso carnavalesco Anselmo Brito, que tem uma história fantástica, 35 anos de carnaval, passou pela Mangueira, passou por várias escolas de samba, Águias de Ouro, a Rosas de Ouro, passou pelas escolas do Rio e São Paulo, e que há 4 anos ele está na Pérola.
E foi muito interessante quando ele me conta o porquê do povo cigano. Porque todos nós conhecemos uma cultura, nós conhecemos parte dessa história do povo, é uma tradição que nos encanta, ela enche os nossos olhos. O povo cigano, ele enche os nossos olhos de brilho, ele enche os nossos corações de amor, ele enche os nossos rostos de felicidade. E ele me disse que, como ele vive dentro dessa cultura, dentro dessa tradição, juntamente com o povo cigano, ele prometeu, então, por uma promessa, que se a Pérola voltasse para o grupo especial, ele viria 2020, esse ano maravilhoso, esse 2020, que ele homenagearia esse povo cigano. E é por isso que esse ano de 2020, a Pérola Negra, a nossa joia rara do samba, vem homenageando Santa Sara e o povo cigano. E eu volto daqui a pouquinho para falar um pouquinho mais para vocês sobre essa escola fantástica, sobre esse carnavalesco reconhecido por todos os carnavais, uma pessoa de muita cultura, de muito conhecimento, que faz um trabalho fantástico, que acredita no sonho, que acredita na felicidade, mas que nós estamos nesse momento passando por uma grande tristeza. E eu volto já já aqui com vocês no nosso programa Mulheres. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Eu aqui de volta com vocês, mais um ano de programa Mulheres. Esse programa já faz um tempinho que nós estamos aqui, que nós estamos juntos, né, trazendo sempre uma conversa, um bate-papo, falando sempre de alguns temas que eu acredito ser muito importante, porque eu acredito que o amor, a fé, a esperança, os projetos para a humanidade, o reinventar do ser humano, o reconhecer cada alma é primordial, é essencial para a nossa evolução. As pessoas vão evoluindo, o planeta evolui, mas o que mais precisa ser focado, o maior crescimento que nós precisamos é o crescimento da alma. Então vamos aproveitar esse comecinho de ano, onde todos, né, nós estamos todos aqui desejando novos caminhos, buscando novas oportunidades e novas perspectivas. Então vamos parar para pensar o que nós queremos reinventar na nossa vida, o que nós precisamos modificar e transformar, aonde nós vamos buscar. Então tudo começa pela inquietação, como eu havia dito, né? A inquietação dentro da nossa alma, ela faz com que nós precisamos perceber algumas mudanças de vida, que nós precisamos reinventar a nossa vida. Depois dessa inquietação por alguns caminhos, nós percebemos que precisamos buscar algo mais. E aí vem a decisão da mudança. E essa busca se dá sempre através de novos conhecimentos. Parece que a nossa alma pede, fica sedenta de novos conhecimentos. E aí nós vamos atrás de leituras, cursos, religiões, novos projetos, viagens, que acrescenta muito, que também traz uma evolução, que agrega, né? A viagem é uma bagagem que enriquece muito a nossa alma. Depois nós passamos pelo processo, muitas vezes, da decepção, que são as trocas do caminho. E aí nós vamos começando a buscar e ver, né, dentro desses caminhos, os problemas, os defeitos, e nós não paramos para perceber e aprender com esses problemas e defeitos que esses caminhos novos vão trazendo. E por mais que a gente vai mudando essa nossa corrente filosófica, o nosso pensamento, a nossa religião, nós vamos encontrando os problemas básicos e sempre clássicos, que é exatamente o problema desse ano, né? Que é
vaidade e a busca do poder. Então nós precisamos muito prestar atenção que toda decepção é porque nós não conseguimos engrandecer o nosso ego, ou que a nossa vaidade não vai ser satisfeita. Então precisamos ir passando por essas fases. Depois que a gente passa, entende que os caminhos todos têm defeitos, que são difíceis, que a gente precisa aperfeiçoar, nós vamos negando, é a parte da negativa desses caminhos. É comum muitas vezes que nós vamos abandonando o caminho, né? Antes de constatar, ou mesmo depois de constatar que nós não conseguimos resolver os problemas. Parece que os problemas são sempre obstáculos, são sempre empecilhos para o nosso crescimento. Em vez dos problemas serem um momento de pensar, de filosofar, de buscar novas soluções, de ampliar os nossos horizontes, nós colocamos ele exatamente como uma grande pedra. E aí a gente resolve desistir nos primeiros obstáculos, o que é errado. E quando nós passamos por essa negativa, nós passamos também depois pela fase da angústia. Porque todo o caminho abandonado é uma semente que já foi plantada com fé, com esperança, e que ela já começa a germinar, né? Quando nós colocamos fé, nós começamos a germinar uma nova semente. E aí a gente se sente desconfortável com a sensação de ter deixado esse caminho. Então nós precisamos perseverar, crescer, regar essa semente. Não dá para se angustiar e ver que esse projeto foi abandonado. E aí é o momento que a gente retorna para o ponto crucial. E por causa de várias rupturas que nós vamos tendo, nós vamos entrando em êxtase. E aí realmente a gente descobre a palavra mais importante da nossa vida, a fé. E se essa fé for cultivada, ela vai resistir a qualquer decepção. Então vamos ficar atentos, porque todos nós temos esse caminho, nós passamos pela busca, aí nós vamos passando pelas decepções, pela negativa do nosso caminho, pela angústia de não ver esses caminhos, né, dando frutos. Então quando a gente retorna, a gente vê que se nós não tivéssemos parado, o caminho ele teria sido mais fácil. Então nós colocamos uma energia muito grande nesses nossos caminhos e quando nós paramos, nós precisamos retomar do ponto zero. Então nós vamos perdendo tempo, qualidade de vida, nós vamos perdendo sentimento e nós vamos perdendo principalmente energia. E eu volto já já com vocês, continuando falar um pouquinho, né, desses nossos caminhos, para que a gente não erre nas nossas escolhas. Volto já já. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Continuamos o nosso programa Mulheres aqui pela Rádio Sensorial FM e nesse ano do sol, nesse ano de 2020, o meu programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã. O meu telefone para contato 970830148, São Paulo 11. Podem mandar seus recados, mandar os seus temas, fazer parte do nosso programa, né? Caminhar junto com todos nós. Então hoje nós estamos falando desse caminho, do caminho do ser humano, pelo caminho que nós vamos trilhando. E esses caminhos, ele tem muito a ver com as nossas buscas. Todos nós passamos por momento de busca na nossa vida. E toda busca, ela começa com uma inquietação, com um movimento de transformação.
um momento em que nós queremos dar um novo rumo, buscar novos horizontes, porque nós nos sentimos inquietas ou não estamos conformados ou estamos cansados do comodismo e a gente vai mudando. Então, depois que a gente passa por esse caminho do retorno, que a gente sofre por ter deixado nossos projetos, o nosso caminho abandonado, a nossa semente lá germinando sozinha, sem ser regada, e a gente volta para tudo isso, a gente passa pelo momento mais perigoso da nossa vida. Nós buscamos mestres, nós buscamos sempre alguém para direcionar os nossos pensamentos, para direcionar a nossa fé, e é aí o grande perigo. Porque os mestres são apenas pessoas com um pouco mais de experiência ou um pouco mais experientes do que nós em algum setor da nossa vida. Então, o mestre, ele é um ser humano, mas o caminho de cada um de nós, ele é individual. Só que nós não conseguimos entender isso. E muitas vezes a busca pelo mestre, ela faz com que nós vamos, inflando o ego de alguma pessoa. E aí a gente vai deixando essa nossa experiência de poder, essa nossa experiência de fé em nós mesmos, a esperança das nossas capacidades em crescimento, e nós depositamos tudo em um único ser que acaba virando um mestre coletivo. E essa é a maior decepção que nós podemos ter, porque quando nós acordamos, nós vamos vendo que os mestres são seres comuns, falhos, mas que se dedicam àquilo que eles acreditam. E depois de passar pela busca desse mestre, nós precisamos, entender os sinais. E aí a gente se decepciona. A decepção ela é muito grande. E nós abandonamos esses mestres, Porque o caminho, ele se mostra por si mesmo. Porque ninguém consegue apontar o nosso caminho. Cada um de nós, seres individuais, com experiências únicas, sabemos dentro da nossa alma, do nosso coração e do nosso pensamento, qual é realmente o nosso caminho. E para isso, basta que nós comecemos a prestar atenção nos sinais. E Deus, a divindade, ele é maravilhoso, porque ele vai trazendo na nossa vida, ele vai dando momentos em que ele vai abrindo portas, ele vai trazendo luzinhas que vão se abrindo, clareando o nosso pensamento, ele vai colocando pessoas, muitas vezes palavras, livros, propagandas mesmo até, que ela reflete na nossa alma e ela vai dando aqueles starts no nosso pensamento. E depois que a gente começa a prestar atenção nisso, a gente entende, que as escolhas que foram feitas, que nós fizemos escolhas e que tudo dependeu apenas de nós. E é aí que a gente pensa e se coloca numa encruzilhada para encontrar realmente o nosso caminho. E nesse momento, é o momento muitas vezes do medo, da depressão, da insegurança, porque nós não confiamos em nós. E nós não confiamos nos sinais, e nós não confiamos em nosso destino. Nós não conseguimos entender que todos nós vamos chegar ao Pai, nós todos vamos chegar à perfeição, mas que cada um vai trilhar o seu próprio caminho de conhecimento e de evolução. Então, é um processo que todos temos que caminhar. E depois dos medos, inseguranças, depressões, buscas, angústias, nós vemos que o momento em que nós mais nos fortalecemos é como dizia, São Paulo ou Paulo de Tarso, que a própria divindade passa a habitar o nosso coração. Que o mistério de todos os milagres, ele se manifesta em toda a sua maravilha e grandeza dentro de nós, porque nós entendemos que o milagre está em nós, que a perfeição está em nós, e que para isso cada um precisa descobrir o seu próprio caminho. Volto daqui a pouquinho com vocês.
Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. A Rádio Sensorial FM é a rádio que nos proporciona muitos programas diferentes. Nós temos comunicadores aqui para todos os gostos, né? Nós temos falando de Umbanda, nós temos aqui falando do Candomblé, falando dos animais. Então nós temos temas variados. E a Rádio Sensorial, ela nos dá a oportunidade de sermos nós mesmos, falar exatamente do que nós acreditamos, do que nós pensamos. Então, o programa Mulheres, ele não tem uma única linha. Nós estamos aqui para falar de pessoas, do planeta, da nossa vida, da espiritualidade, dos novos caminhos, dos arcanos do tarô, da numerologia, do baralho cigano. Então, a nossa vida, ela é feita de mistérios, a nossa vida é feita de conhecimentos e de uma busca incessante, mas que todos nós seremos seres completos e perfeitos quando nós entendermos que nós nascemos para iluminação, que o maior bem, que o maior tesouro, que a maior conquista de todo ser humano nós já temos, que é a vida eterna. Então Deus, o nosso Criador, a nossa divindade, essa energia transformadora, suprema, ela nos presenteou com o nosso maior bem, com o presente de maior valor. E ela nos tornou imortais, imortais perante a eternidade. O meu corpo, ele passa, ele pode ficar aqui, ele pode voltar ao pó e voltar às cinzas. Mas a minha alma, essa fagulha divina, ela jamais vai se perder no universo. E que quem me criou está sempre olhando por mim, porque ela está em mim. Então, eu sou parte do todo. Nós somos partes do coletivo. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, em um curso de mediunidade, é sempre assim, né? Nós procuramos mestres, nós procuramos conhecimento. É claro que nós precisamos buscar conhecimento. Nós precisamos sempre buscar pessoas que já deram um passo à nossa frente e têm muito a nos oferecer. Mas lembrando sempre que eu aprendo com alguns e ensino a outros. Que nós estamos numa estrada, exatamente numa fila indiana, onde cada um vai vendo com os exemplos do que está na frente e aprendendo com todos. Então, é uma jornada em que nós estamos todos no mesmo caminho. E eu me lembro que nesse curso, há mais ou menos uns 20 anos atrás, com o Sérgio Prankiewicz, falando de mediunidade, ele deu um exemplo bem bacana. Ele dizia que nós somos seres como as montanhas. Quando as montanhas estão no mar, que a gente vê só parte, né, para fora da água, esse é o ser humano. Então, assim, várias montanhas, elas vão se ligando embaixo, porque a Terra, ela é um conjunto, ela é um todo, ela é uma massa, e isso não se acaba. Então tem sempre uma ligação, é como se um braço fosse puxando o outro, e nós todos estamos ligados por essa raiz, por esse sentimento, ou por algo que vai nos fazer crescer. E que nós vemos, né, quando a gente olha de longe, parece que o ser humano, cada um é por si. Mas não é assim. Todos estamos interligados. Todos, nós viemos todos, né, da mesma origem, da mesma força. E que às vezes eu posso estar em evidência e o outro não, ele está submergido embaixo da água.
mas que na próxima encarnação, quando eu vier, eu posso estar submergida e aquele que submergiu, que escutava tudo isso ou que buscava conhecimento, ele vem, ele fica, né? Ele fica em evidência. Então, ele emerge e fica em evidência. Por isso que nós precisamos tirar de nós, nesse ano onde o orgulho vai imperar, aonde o egoísmo, o poder, o egocentrismo, ele vai estar em alta, nós precisamos tirar, dominar esse sentimento e que o nosso poder seja o poder desse julgamento, que é a fraternidade, a união, o pensar no semelhante, em desenvolver novas ideias, novas tecnologias, novos projetos para toda a humanidade. E nós esperamos que a partir de agora, as crianças que estão vindo ao planeta sejam seres mais iluminados, porque nós vemos que parece que todos os espíritos sem luz que podiam ser soltos do umbral é a nossa geração e nós estamos aqui expurgando, aprendendo e tentando nos iluminar. E nós vamos nos iluminando cada vez mais à medida que nós vamos buscando sair da nossa zona de conforto, tendo um pouco mais de fraternidade e tendo esse lado mais emocional, né? Não permitindo que a brutalidade ela domine o nosso campo físico, mental e emocional. Volto daqui a pouquinho para vocês, no finalzinho do nosso programa Mulheres. Laroê, seu capa preta, salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald Ed de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroê, Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. E esse nosso programa Mulheres, ele vai chegando ao final aqui nessa quarta-feira e eu vou deixar o meu contato novamente para vocês. Quem se interessar e quiser uma consulta de numerologia ou baralho cigano, os atendimentos são presenciais aqui em São Paulo ou são online também para todo o Brasil e para o exterior. Então, o meu telefone para contato é 11 97083 0148. A numerologia, ela me ensinou que todos nós precisamos evoluir sempre, que nós precisamos aprender com os nossos defeitos, que nós precisamos melhorar as nossas qualidades, que nós precisamos olhar para dentro de nós. Mas esse olhar para dentro de nós não é nos colocar em primeiro lugar sempre, e sim entender as nossas limitações e saber que nós podemos sempre superar os nossos limites, que nós sempre podemos vencer os nossos obstáculos, que nós podemos evoluir com todos esses desafios do nosso caminho. Então, hoje eu vim trazendo para vocês, nesse começo de ano, essa busca, que é uma busca de todo ser humano. Todos nós, muitas vezes, perguntamos o porquê nós estamos aqui, o para que nós estamos aqui, o que nós podemos fazer, melhorar, mudar, porque alguns se dão tão bem, porque a gente vê o mal vencendo tanto,
Nós vemos esses mestres, né, que se dizem mestres, sempre em evidência e que na verdade são seres comuns, difíceis de lidar, com várias imperfeições e que precisam muito mais do que nós, que estamos no caminho da nossa busca. Então, a primeira mensagem que a numerologia ela me dá é que eu sou um ser completo, com algumas coisas a melhorar e que eu posso melhorar sempre. E que quando eu tiver coragem suficiente para vencer os meus obstáculos, que eu tiver fé, que eu tiver sensibilidade e intuição e ouvir exatamente tudo isso, que eu colocar a minha força criativa, que eu coloque, né, sempre a minha prosperidade a meu favor e ao meu trabalho, que eu aprender a ser organizado, paciente, construir bases sólidas, quando eu não tiver mais medo das mudanças, que eu entender que o meu maior desafio e a minha maior evolução é a família, que eu resgatar todos os meus karmas emocionais, que eu aprender com a espiritualidade crescente, que eu estiver realmente junto com o meu planeta, buscando a evolução de todos os seres humanos e que eu me libertar do passado e construir através da caridade um mundo melhor, eu serei um ser perfeito. E nós sabemos que poucos que passaram pela Terra conseguiram evoluir a esse ponto, chegar a isso, né? A vencer todos os obstáculos, encontrar os caminhos, acreditar no seu mestre interior, nessa força que guia, no anjo da guarda, nessa luz que direciona, nós seremos perfeitos. Então é só o tempo que ele pode nos dar tudo isso. O tempo, ele não é uma medida, e ele nem pode ser medido, mas ele é uma qualidade. Quando nós olhamos o passado, nós não estamos voltando, né, como se fosse uma fita de videocassete, mas nós vamos relembrando a dádiva da nossa passagem aqui pela Terra. E nós não devemos medir o tempo como se mede um caminho em uma estrada. Nós já demos tantos saltos gigantescos para trás, que são as nossas lembranças, nós precisamos dar saltos gigantescos para frente, que são os nossos projetos. E que esse ano de 2020, que esse ano do Sol, regido pelo signo de Leão, ele possa ser um ano propício para os novos projetos, mas que ele seja também a iluminação da nossa alma e do nosso conhecimento, que ele nos afaste do egoísmo, que ele nos afaste do egocentrismo, que nós possamos dominar todas as feras que existem dentro de nós e que o nosso bem maior, que é o amor, a esperança e a fé, elas sejam as irmãs que caminham conosco, lado a lado, por mais esse ano. Que esse sol brilhe em cada um de vocês, trazendo direcionamento, trazendo paz, trazendo prosperidade, sucesso e principalmente fartura na vida de vocês. E que cada um brilhe e deixe brilhar a sua alma e encontre dentro de si o seu caminho iluminado, para que continue daqui para toda a eternidade. Então eu espero estar com vocês na próxima semana. Quem não ouviu o programa da quarta-feira passada, é só entrar no YouTube, canal da Rádio Sensorial FM, que os nossos programas estarão lá disponíveis para vocês. Meu axé, meu saravá, meu namastê, meu amém. E que assim seja, até a próxima semana. Sensorial FM.